Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca e ensino francês para o concurso de diplomata. No vídeo de hoje, eu gostaria de deixar uma dica muito importante, que é a diferença entre as preposições pour e par. Os candidatos muitas vezes trocam essas duas preposições por motivos óbvios. São preposições muito parecidas. Existe uma regrinha, não é bem uma regra, é uma dica que eu sempre dou para os candidatos, que é quando eu quero utilizar o para em português, eu vou utilizar o pour em francês. E quando eu utilizo o por em português, eu devo utilizar o par em francês. Mas essa regra nem sempre é válida, porque não é regra, é uma dica. Tá? Então hoje nós vamos estudar algumas regrinhas, certo? Alguns momentos em que esta dica não vai funcionar. Então vamos ler os exemplos e vamos entender por que esta regra não funciona, tá bom? Vou apresentar a situação e em seguida o exemplo. Vou pedir licença a você para ler os exemplos, porque são inúmeros exemplos com as preposições pour e par, tá bom? Então começando pela preposição pour. Nós temos inicialmente aqui falando sobre a duração de uma ação futura, né? Então, o exemplo é: Nous ferons un stage pour 3 mois. Em português, nós utilizaríamos por 3 meses, mas em francês nós dizemos pour 3 mois. No segundo exemplo, eu também tenho essa diferença, né? Quando eu falo do preço ou do bem, le prix et le bien. Então eu digo, j'ai acheté ce meuble pour 200 euros. Então, eu comprei este móvel por 200 euros. Seria em português, mas em francês eu utilizo o pour. Da mesma forma, para falar não do valor, mas do bem. Je payais 1 euro pour une baguette. Bom, a frase anterior poderia ser reconstruída assim: Je payais 200 euros pour ce meuble. Bom, sem nenhum problema, tá? Sempre a preposição pour. Uma outra utilização é para falar de uma troca, né? Un bien comme contrepartie. Alors, il m'a donné son stylo bleu pour mon stylo vert. Il m'a donné son stylo bleu pour mon stylo vert. Tá? Uma troca aí, né, de cores de canetas, tá bom? Quando eu faço uma substituição também eu vou utilizar o pour. Je ne peux pas aller à la boulangerie. Vas-y pour moi, s'il te plaît. Tá? Então esse vas-y pour moi, né? Vá por mim, né? Vá lá por mim, por favor, né? Vá lá no meu lugar. Então esse vai ser utilizado por e não o par, né? Que seria a lógica do português, tá bom? L'accord. Então, para falar de algo que você é a favor, né? Vou dizer assim: Pierre est pour la peine capitale. Tá? Essa não é a situação que a gente utilizaria em português. A gente nem usaria o por, nem o para, né? Ficaria estranho. A gente utilizaria o adjetivo favorável, né? Ele é a favor, ou ele é favorável, tá? Ou a favor, né? Uma expressão ainda melhor. Tá? Em francês, existe essa possibilidade de utilizar apenas a preposição pour para dar essa ideia de ser favorável a algo, tá bom? Então, Pierre est pour la peine capitale, ele é a favor da pena de morte. Mais exemplos agora em relação ao tempo, tá? Já vimos a duração de uma ação no futuro, agora a gente vai falar sobre o momento futuro apenas. Nous viendrons pour Noël. Tá? Então, quando eu quero dizer nós viremos para o Natal, né? Vou dizer nous viendrons pour Noël, tá bom? Un moment du passé, também falando do momento do passado, a gente também utiliza o pour. Pour mon anniversaire, j'ai eu un cadeau. Aqui em português a gente utilizaria a preposição in, né? No meu aniversário. Então, pour mon anniversaire, j'ai eu un cadeau. Pour une fois,
J'ai compris le cours de mathématiques. Quer dizer, ao menos uma vez eu compreendi esta ideia. Né? Pour une fois, quer dizer, ao menos uma vez eu compreendi a aula de matemática. Eu entendi a aula de matemática. J'ai compris le cours de mathématiques. Tá bom? Agora vamos aos exemplos com a preposição par. Vamos lá. A preposição par, ela não tem tantas dificuldades assim, né? Ela é mais tranquila para a gente, né? Ao contrário da preposição pour, que tem mais utilizações divergentes, tá? Então, quando eu falo de um lugar de passagem, ele passou por Paris, eu vou utilizar o par. Il est passé par Paris, assim como eu utilizaria em português, né? Tá tranquilo. O meio. Elle a acheté un billet d'avion par internet. Também a gente utilizaria, né, por para falar de um meio. Então, na voz passiva eu também utilizo o par. La voiture est conduite par mon père. Mesma coisa em português, né? Le temps. Agora aqui vem a pequena diferença, né, do par e do por em português. Il faut rouler moins vite par temps pluie. Então, esse par temps pluie significa quando estiver chovendo. Tá? Então, esse par dá a ideia aí de enquanto aquele clima durar. Tá? Par temps pluie. Beleza? É estranho, mas é assim que funciona. Não é uma utilização tão comum assim, você não vai ouvir sempre isso, né? Mas é uma utilização possível e é interessante a gente compreender essa utilização, tá bom? Depois nós temos também um modo, la manière, como ela reagiu a alguma situação, né? Eu falei ela, que é a personagem do nosso exemplo, né? Então diz, suite à la sainette, Sophie a réagi par des éclats de rire. Tá? Então, Sophie a réagi par des éclats de rire. Foi como ela reagiu ao sketch, né? Aquela peça, tá bom? Aquela sainette. Aquela peça cômica, né? Então é isso, essas são as principais diferenças das preposições por e par, né? Memorizando algumas dessas regras, você vai conseguir com certeza melhorar a utilização dessas duas preposições, né? Mas lembre-se sempre da regrinha geral, que ela já ajuda bastante, tá? Então, por, para, par, por, e aí você vai acertar, digamos, 80% das vezes, tá certo? Merci et à la prochaine!